Meus amados irmãos, muito boa noite a todos. Nós temos mais essa oportunidade de estarmos, mesmo um distante do outro, mas em um único propósito, cada um nas suas casas, para mais um culto de louvor e adoração ao Senhor. E aí mesmo no seu lugar, no sofá da sua casa, no seu quarto, a quem está nos acompanhando também pelo Facebook da igreja, que você possa adorar ao Deus que sonda e ao Deus que conhece o nosso coração. Ele é o Deus que não mediu esforços para nos amar, e Ele é o Deus que enviou aquilo que Ele tinha de mais precioso, que era o seu Filho, o único Filho, para que hoje eu e você nós possamos estar aqui. Mesmo com algumas restrições, eu te peço que você adore ao Senhor aí na sua casa, que você se prostre diante da cruz. Aleluia. Adoro o Senhor. Oh Deus, me sondas, conheces-me, mesmo quando falho, eu sei, me amas, estás presente a me cercar em todo tempo, em todo tempo, eu sei, me amas, eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Nada, absolutamente nada poderá nos separar do amor de Deus, o amor que está em Cristo Jesus. Tu és meu guia, meu protetor. Tua mão me firma. Eu sei, me amas. Eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Declare: o véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. Nós temos esperança desse grande dia. E quando tudo
estarei seguro em teus braços, pois sei me amas, pois sei me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Ele venceu a morte, sobre a morte já venceu. Sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Prostro-me diante da cruz, prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Aleluia. Louvamos ao Deus, ao Senhor Jesus, aquele que venceu a morte. E se hoje nós estamos vivos, foi porque alguém pagou um preço muito caro. E esse alguém foi Jesus. Se nós estamos livres, porque alguém também pagou um preço. Que você celebre a liberdade de Deus, mesmo diante dessas circunstâncias, porque foi para a nossa redenção. Aleluia. Vivo estou, pois um dia Ele morreu por mim. Livre estou, pois um dia condenado foi. Ele mesmo se entregou, decidiu morrer, foi por mim. Toda iniquidade Ele levou, e a dívida pagou, me amou, redenção. Tudo foi por mim, derramou seu sangue, não está ali. Ele ressuscitou, sangue carmesim, derramou sua vida em mim. Ninguém teve amor assim. Vivo estou, pois um dia Ele morreu por mim. Eu livre estou, pois um dia condenado foi. Ele mesmo se entregou, decidiu morrer, foi por mim. Toda iniquidade Ele levou, minha dívida pagou, me amou, redenção. Foi por você, tudo foi por mim, derramou seu sangue, não está ali. Ele ressuscitou, sangue carmesim, derramou sua vida em mim. Ninguém teve amor
assim. Jamais na história houve alguém com tamanho amor por nós. Aleluia! Celebre a vida de Deus. Foi por você, foi por mim. Tudo foi por mim. Derramou seu sangue. Não está ali. Aleluia! Ele ressuscitou. Sangue carmesim. Derramou sua vida em mim. Ninguém teve amor. Receba a vida de Deus. Ele vive. Ele vive. Ele vive. Ele vive. Foi ao inferno. Ele vive. Declare isso. Tudo foi por mim. Derramou seu sangue. Não está ali. Ele ressuscitou. Sangue carmesim. Derramou sua vida em mim. Ninguém teve amor assim. Ninguém teve amor assim. Aleluia. Tudo isso para que no final de tudo, todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Declare isso. O nome do nosso Deus é santo. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Aleluia. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, e mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome dele é eterno. Declare. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Declare na sua casa. Todo joelho dobrará
dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, todo ser confessará. Louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo. Todo ser confessará. Louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. Como é bom podermos adorar o nome do Senhor, né? Mas agora chegou a hora mais importante, que é a hora da palavra. Que nessa hora você já pegue a sua Bíblia, fique pronto para ouvir aquilo que o Senhor tem a falar ao seu coração. Vou chamar o pastor Ricardo aqui. Meus irmãos queridos, o desejo do meu coração é que você seja encontrado agora com a paz de Jesus Cristo no seu coração, amém? E sem perder nenhum segundo do nosso precioso tempo, abra a sua Bíblia para o Evangelho que escreveu Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22. Vamos fazer uma leitura a partir do verso 14. Uma passagem de Lucas que relata a Páscoa. Vamos orar? Curve sua cabeça no seu lar, feche seus olhos. Você está diante de Deus. Vamos falar com o Pai. Pai, nós queremos orientação para esses tempos. Nós precisamos de interferências tuas. Nós entendemos que os homens não têm as respostas definitivas e que elas estão em ti. Fala ao nosso coração nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Evangelho de Lucas, a partir do verso 14 do capítulo 22, está escrito assim: quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa e disse-lhes: eu desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isto, partilhem uns com os outros, pois eu digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Mas eis que a mão daquele que vai me trair
está com a minha sobre a mesa. O Filho do Homem vai como foi determinado, mas ai daquele que o trair. Eles começaram a perguntar uns aos outros qual deles iria fazer aquilo. Surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado maior. E Jesus lhes disse: os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim. Ao contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa? Mas eu estou entre vocês como quem serve. Vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações, e eu designo a vocês um reino, assim como meu Pai o designou a mim, para que vocês possam comer e beber à minha mesa no meu reino e sentar-se em tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça seus irmãos. Mas ele respondeu: eu estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Respondeu Jesus: eu digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes você negará que me conhece. Amém? Nós acabamos de ler uma passagem que narra o sofrimento de Jesus Cristo e narra as horas que antecedem a sua morte, as horas que antecedem a cruz. E nessa noite eu gostaria de meditar com você sobre esse episódio de muito sofrimento, esse episódio de dor extrema de Jesus, e a gente pode dizer também dos discípulos que o acompanhavam. Eu queria meditar com você sobre uma pregação com o tema Revelações trazidas pelo sofrimento. Meus irmãos, minhas irmãs e todos que nos assistem, já é de conhecimento de todos que o nosso planeta, o nosso mundo está sofrendo, está gemendo, está agonizando. E esse sofrimento, ele antecede, inclusive, a esta pandemia. Antes dessa pandemia também nós não vivíamos um mar de rosas. Já era sufocante os índices de suicídio, de depressão, de toda sorte de doenças psicossomáticas, de acidentes de trânsito, de famílias se desfazendo, de abuso sexual infantil. E isso mexe com a gente, isso mexe com cada um de nós. E este sofrimento mundial, este sofrimento desta geração, este sofrimento deste tempo que estamos vivendo, ele tem aumentado e é fato que tem sido difícil suportar. Muitos se perguntam: por que Deus? Por que tanto sofrimento? A resposta é muito simples. O sofrimento existente no nosso mundo
ele advém do pecado do mundo, do pecado que adentrou no mundo, a desordem, injustiça, morte. Entretanto, embora, meu amado irmão que me ouve, embora o sofrimento seja uma constante na nossa existência, ele é algo também que serve e demonstra e revela, na verdade, revela algumas situações, algumas considerações ficam muito mais claras, ficam muito mais iluminadas, ficam muito mais patentes quando o sofrimento chega na vida, quando o sofrimento chega nas nossas existências. Quando nós lemos aqui sobre essa ceia, nós vemos que Jesus estava preparando os discípulos para o sofrimento. E Jesus ia sofrer. Sofrer de tal maneira que nunca ninguém suportou o sofrimento de Cristo. Os seus discípulos, a quem ele chama já ali de amigos, iriam ver, iriam experimentar de um sofrimento, de uma desilusão, de um desapontamento tão torturante, que também aquilo iria trazer consequências em suas vidas. E eu gostaria de destacar algumas coisas que nós vemos quando chega ali o sofrimento. Quando chega o sofrimento na vida daquelas pessoas, inclusive na vida de Cristo, esse sofrimento revela. C.S. Lewis tem uma frase muito famosa que ele diz que quando nós estamos alegres, nós escutamos a voz de Deus como se fosse um sussurro. Quando nós estamos felizes, nós escutamos a voz de Deus, sim. Mas nós a escutamos como se fosse um cicio, como se fosse um assovio, como se fosse uma doce voz. E C.S. Lewis, ele disse que quando nós estamos sofrendo, a voz de Deus fica mais clara para alguns. E é como se Deus gritasse conosco. É como se tudo aquilo que outrora estava obscuro, a voz de Deus estava ainda distante. C.S. Lewis chega a usar a expressão que diz: o sofrimento é o megafone de Deus. E aqui nós observamos a primeira pessoa que vai passar por um sofrimento aqui e que percebe que o sofrimento estava se estabelecendo, estava chegando ali ao povo de Deus, é Judas. E em Judas nós podemos tirar a primeira revelação, a primeira lição que o sofrimento traz na vida de um ser humano. É que o sofrimento, ele revela tudo que é falso. Essa é a primeira coisa que você pode dizer na sua casa. O sofrimento, ele revela tudo que é falso. Judas, ele seguiu Jesus de maneira, digamos, apaixonada, quando Jesus parecia ser lucrativo, apoteótico, um bom futuro, um rei. À medida que o sofrimento, à medida que as coisas começaram a ficar difíceis para Jesus, para os discípulos e para Judas, à medida que começou a chegar a humilhação, a restrição, a perseguição, Judas é um dos primeiros a concluir que não valia a pena andar com Jesus. O sofrimento da humilhação de Jesus e o sofrimento do Gólgota, o sofrimento do caminho da cruz, do caminho da dor que Jesus sofre, ele revela aquilo que é falso.
ele revela as falsas intenções, ele revela as falsas motivações. E aquilo é revelado a ganância. Nós vivemos esses tempos onde o sofrimento, ele tem depurado e muitas vidas, muitas situações, e ele tem depurado a fé e revelado a fé de muitas pessoas espalhadas pelo mundo, a fé em Jesus Cristo, a fé da mera prosperidade, a fé de Jesus Cristo como um mero gênio da lâmpada, a fé de Jesus Cristo como algo bom, como algo sensitivo. Mas à medida que esse sofrimento chega, muitas pessoas que não têm uma experiência real com Cristo, muitas pessoas que desejam a Cristo meramente nos momentos doces, nos momentos de frenesi, nos momentos de culto, nos momentos maravilhosos, essas pessoas, elas começam a abandonar a fé, elas começam a buscar caminhos mais lucrativos, elas começam a buscar situações mais confortáveis. Há muitos cristãos nominais espalhados na terra, e isso é uma dura e infeliz realidade. Muitos cristãos que desejam Jesus dos melhores momentos, o Jesus do glacê, o Jesus que só abençoa, o Jesus que jamais poderia castigar o seu povo, poderia castigar a sua nação, poderia castigar a sua igreja. E a palavra de Deus nos mostra o Jesus que nos leva e nos conduz e nos depura também através de sofrimentos. Infelizmente, o sofrimento tem revelado muitas coisas falsas dentro da cristandade, dentro do nosso cristianismo, dentro de modelos de espiritualidade adoentados e que não suportaram este momento. A segunda coisa que a gente observa, olhando para a vida dos verdadeiros apóstolos, já que Judas era absolutamente falso. Primeira coisa, o sofrimento destrói o que é falso. A segunda coisa, olhando para a vida dos outros discípulos, é que o sofrimento destrói e revela, na verdade, tudo aquilo que é superficial, tudo aquilo que não tem suas raízes em Deus. A palavra de Deus diz que os discípulos ali, muitos não tinham se dado conta de que o caminho de uma vida espiritual, de uma experiência real com Deus, não é um caminho de mero ou de constantes triunfalismos, um caminho de constantes posses, de constantes bênçãos. Eles começam ali um debate ali próximo à crucificação do seu Senhor, próximo ao sacrifício de Jesus. Eles começam um debate entre eles de qual deles seria o mais importante, e Jesus ali puxa a orelha fortemente e diz: isso acontece neste mundo, vocês têm um valor em vocês que é um valor deste mundo, onde neste mundo o que se busca são poderios, o que se busca são posições, o que se busca são status, o que se busca muitas vezes o comando, o que se busca é a evidência, o prestígio. Ele diz: mas entre vocês que me seguem não é assim. Aquele que deseja ser o maior, seja aquele quem serve. O meu modelo de liderança não é um modelo como o do mundo, que o maior é aquele que comanda, é aquele que pisa, é aquele que determina, é aquele que
que faz engenharias sociais para o seu próprio poder. Ele diz: não, comigo aqueles que terão primazia são aqueles que entendem que liderar é servir. E ali Jesus coloca e joga por terra toda a ideia, toda a espiritualidade superficial. Quando Jesus, certa vez pregando sobre quem são os salvos, quem são aqueles que realmente dão evidência de que são servos dele, Jesus ensinou aquilo de maneira didática, pedagogicamente poderosa. Ele ensinou primeiro quem não era, e ele fez uma comparação com uma terra, com o nosso coração, a nossa vida como uma terra, e essa terra, ela é julgada, ela é analisada de acordo com a maneira que ela recebe a palavra, e a palavra era comparada a sementes. E ele diz que, lá em Lucas 8, verso 13, que existem pessoas que recebem a palavra, e o seu coração é como pedras que recebem a palavra com alegria, quando a ouve, mas não tem raiz, creem durante algum tempo, mas desistem. Jesus diz: na hora da aprovação, na hora do sofrimento. O sofrimento prova aqueles que são superficiais. Existem pessoas que são ausentes na igreja. Existem pessoas que são ausentes como cristãos. E nesse momento agora de pavor, elas também são ausentes. Tem irmãos que são ausentes na igreja e que no momento da pandemia hoje são offline. Eu quero dizer para você que fala que é cristão, Deus não está de quarentena. E a igreja não está de quarentena no sentido de ajudar o próximo. Existem pessoas passando necessidade, você pode fazer isso. Obedecendo às medidas sanitárias, você pode ajudar o próximo. Você pode pregar o evangelho. Existem pessoas que estão tomando remédio controlado, você pode trazer uma palavra de salvação. E você não faz, muitas vezes, porque o sofrimento comprovou que você tem superficialidades dentro de si. Terceira e última coisa é que o sofrimento nos permite, e aí sim é o certo, nos permite aprofundar a nossa experiência com Deus. Primeira carta de Pedro, no capítulo 1, no versículo 6 e 7. Se não deu tempo você encontrar, eu leio para você. Pedro, ele disse assim: nisso vocês se alegram, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação, sofrimento. Assim acontece para que fique comprovado de que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Em outras palavras, o que Deus está dizendo através de Pedro é que o sofrimento na vida de um verdadeiro cristão é como fogo em contato com ouro. Quando o fogo entra em contato com o ouro, ele não destrói o ouro, ele destrói a impureza que está no ouro. O sofrimento na vida do cristão, ele não destrói o cristão, mas ele leva o cristão a ter mais intimidade com Deus. Pedro negou Cristo.
E ele viu na experiência do sofrimento. Ele viu Jesus em seu sofrimento. Ele viu também a sua própria fragilidade, a sua necessidade da força que vem de Deus. Escute, o sofrimento não é um instrumento permitido por Deus para provarmos algo que não temos. Deus não nos faz e não nos permite passar por experiências de sofrimento para que a gente venha provar para Ele coisas que nós não temos. Para que serve então o sofrimento? Ele serve para provarmos que existem coisas na nossa vida que nós só podemos passar se nós tivermos a Deus. Para encerrar essa meditação, abra sua Bíblia em Isaías 43, verso 1 e 2, é uma palavra de Deus para você. Isaías 43, verso 1 e 2 diz assim: Mas agora assim diz o Todo-Poderoso, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel, não tenha medo, pois eu o resgatei e eu o chamei pelo nome. Você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará, as chamas não deixarão em brasa, pois eu, o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Sofrimento não é algo que Deus nos coloca para exigir de nós o que não temos. O sofrimento serve para Deus nos conduzir a uma dependência dEle. Deus não nos leva nas águas para nos afogar. Deus leva-nos para as águas para nos livrar. Deus nos coloca no fogo não para nos queimar, mas Ele coloca para provar o seu poder. O sofrimento na vida de um verdadeiro crente é experiência de regozijo, é experiência de júbilo, é experiência de crescimento. O sofrimento revela, e nesses dias de doença, o sofrimento revela Deus. Deus é maior do que esse vírus, Deus é maior do que essa doença, Deus é maior do que toda a praga, Deus é maior do que a quebra financeira. Deus está com o seu povo. Nem Judas, nem Pedro, nem João, nem Tiago, nem André suportaram o sofrimento do mundo. Você que está me ouvindo agora, você que está sofrendo, você que está vendo toda essa agonia, toda essa desordem, toda essa angústia, não busque, não tente passar por esta experiência sem a presença de Deus. Não tente fazer o que Deus já fez na cruz. 1 João, capítulo 2, verso 2. João Batista disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Esse pecado que te assedia, que te oprime, que te esmaga, Jesus já levou na cruz. Que você possa entregar todo o teu sofrimento, toda a tua insegurança a Jesus Cristo,
porque Ele quer te dar nova vida. Amém? Nós estamos hoje celebrando a ceia, Páscoa. E nós estamos celebrando ao Senhor que sofreu o nosso sofrimento, que morreu a nossa morte, que levou para a cruz as nossas doenças, as nossas chagas. E a palavra de Deus diz que naquela noite em que Jesus foi traído, Ele fez um banquete. E esse banquete Ele deixou como memória para toda a igreja. E nesse banquete havia 2 elementos. Havia pão e havia vinho. E ali, o Senhor Jesus Cristo escolheu estes 2 elementos como símbolo de um sacrifício perfeito. A Bíblia diz que Ele tomou o pão, deu graças, partiu, deu aos discípulos. Se você quiser acompanhar, é Lucas 22:19, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Jesus disse: faça isto, e não esqueça que eu já venci a morte, que eu já venci o Covid, que eu já venci a depressão, que eu já venci todo problema. E nós aqui reunidos nesse microgrupo, nós vamos agora cear. E eu vou servir com muita alegria os meus irmãos, que cada um possa receber agora o primeiro elemento. Você que está em casa, você que já está com o seu pão, você pegue, que você comece já a agradecer a Deus pela vida que Ele te deu, que você comece já a agradecer pela presença de Jesus na sua vida. Sem medo da morte, sem medo do amanhã, na certeza que Jesus é o Rei dos Reis, comamos do pão. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é uma nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. O sangue de Jesus é sacrifício perfeito. Na alegria que só Jesus pode nos dar,
bebamos todos do vinho, presença de Jesus na nossa vida. Você pode dizer aleluia na sua casa. Você pode dizer obrigado, Jesus. Você pode louvar a Deus. Você pode receber neste momento paz, segurança, alegria. Deus está no controle. Essa peste vai passar. Ela não é maior do que Deus. O nosso Deus irá pisá-la, irá destroná-la dos céus do Brasil. Receba a paz de Deus neste momento. Nós encerramos aqui o nosso culto na certeza de que você está em paz, na certeza de que nós vamos iniciar uma semana fortalecidos, cheios de coragem, na certeza de que tudo isso vai passar. Que nessa semana você ore, você busque, que nessa semana você possa estar junto com seus irmãos, clamando pelo fim desse mal. E agora receba a bênção. E agora, povo de Deus, espalhado em Teresina, no Piauí, e por onde quer que esta mensagem chegue, que a graça do nosso Deus e Pai, que o amor que tudo sofre e tudo vence de Jesus, que a presença orientadora e consoladora do Espírito Santo sejam com você que crê e diz amém. Deus o abençoe em nome de Jesus.